Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao webinar de mídia programática na prática da Publia. A gente traz hoje um conteúdo relacionado a fundamentos em gestão de mídia programática e é um prazer ter todos vocês aqui conosco. Eu sou sócio e CEO da Publia. A gente vem aí há muitos anos já trazendo conteúdo para o mercado e esses conteúdos a gente traz abraçado por um braço educacional da Publia chamado Publia Academy. E esse é mais um dos conteúdos numa série de conteúdos que a gente tem, conteúdos relacionados a planejamento de mídia, conteúdos relacionados à otimização, à atribuição, a entender os resultados que de fato as nossas campanhas publicitárias conseguem obter. E esse conteúdo em específico, Fundamentos em Gestão de Mídia Programática, nos permite dar alguns passos atrás e entender todas as possibilidades dos diferentes canais de mídia digital que a gente tem. Então, o foco do nosso papo hoje vai ser esse. É um prazer tê-los vocês aqui conosco e vamos ao conteúdo, tá bom? Bom, todo treinamento da Publia, a gente gosta de iniciar trazendo algumas definições. E eu acho que essa é a melhor definição quando a gente fala de mídia programática. É uma forma automatizada de comprar espaço publicitário online. Ela é uma definição simples, mas que traz alguns termos importantes. E o principal deles é o termo automatizado. Aqui, pessoal, a gente está falando necessariamente de tecnologia. A gente está falando necessariamente de aplicações de inteligência artificial que ajudam a gente a obter os melhores resultados nas nossas campanhas publicitárias. E dentro de um contexto digital. Mas que a gente vai ver em breve que mesmo canais tipicamente off já deram seus primeiros passos ao digital e hoje a gente consegue fazer uma compra desse espaço publicitário também pelas plataformas digitais de compra de mídia. Tá? Falando de tecnologia, a gente tem uma gama bem extensa de soluções que a gente pode desenvolver, né, para campanhas de mídia no ambiente digital. Aqui é uma ilustração de alguns dos canais, algumas plataformas que a gente possui. Então, a gente possui plataformas DSPs, plataformas de redes sociais, plataformas para out of home, plataformas de streaming. É uma gama extensa de soluções de canais de mídia que a gente pode desenvolver. E ela é uma mandala importante da gente observar, porque representa bem a complexidade de tecnologias que a gente tem hoje para esse tipo de solução, certo? Mas quando a gente fala de tecnologia, pessoal, não é simplesmente ter acesso a elas, é saber explorar da melhor forma cada uma dessas ferramentas. Então, ao longo do nosso papo aqui hoje, já que o tema é fundamentos, a gente vai entender na essência que não é somente eu ativar um formato de anúncio em um determinado canal, mas que eu tenho que ter também alguns parâmetros, alguns protocolos a serem respeitados para eu extrair o melhor resultado. Afinal, a gente está fazendo investimento e a gente quer ter um retorno desse ativo investido, certo? E por conta disso, o passo de ativação de campanhas é apenas o primeiro. Após isso, eu tenho que fazer um controle de qualidade, tenho que fazer otimizações recorrentes, tenho que entender e analisar os resultados obtidos por campanha. E dentro dessa gama de tecnologias, a gente também precisa de tecnologias de inteligência. Desde relatórios básicos, né, de campanhas, mas também todo um aparato que me traga insights dos resultados obtidos. Então, APIs conectadas às ferramentas para trazer os dados mais puros possíveis, né, sem intermediários fazendo manuseio. Então, tudo isso envolve as tecnologias de compra de mídia, que a gente vai entender bem no detalhe hoje também, tá? Para a gente se localizar aqui no conteúdo, o nosso treinamento de fundamentos em gestão de mídia programática, ele vai passar por 3 famílias de soluções. A primeira delas é a família de DSP, que é a única sigla que eu vou falar aqui hoje, tá? Que é Demand Side Platform. Essa é uma família de soluções que a gente tem uma ferramenta que acessa inventário de portais de notícias, aplicativos, plataformas de streaming, inventário out of home. Então, uma grande ferramenta que me permite essa compra otimizada, automatizada de mídia. A gente tem outra família de soluções que certamente muitos de vocês já utilizam, né, que é a família de soluções do Google.
Então, para fazer campanhas de YouTube, campanhas de search, campanhas de PMax, Demand Generation, a gente então vai entender os detalhes dessas soluções também aqui hoje. E a família de soluções de redes sociais, que aí é uma infinidade, né? A gente tem Meta, TikTok, Pinterest, Kawaii, Twitch, enfim. Hoje a gente tem uma série de redes sociais que permitem a compra de espaços publicitários e que, numa estratégia de mídia digital, é indispensável contemplar esse tipo de solução. Então, a gente vai fazer um passeio por cada uma dessas famílias de soluções, a começar pela família de soluções, que são as DSPs, que é essa sigla para caracterizar a plataforma de compra de mídia, de espaços publicitários, de portais, aplicativos, streamings, entre outros. E aqui eu vou ilustrar bem todos esses possíveis canais que essa plataforma nos permite acessar, tá bom? Na verdade, começando até por formatos, um dos primeiros formatos que a DSP nos permite comprar de mídia é o formato display. Nele eu consigo veicular em portais de notícias, aplicativos, uma série de canais, mas tudo começou aqui. Tudo começou há 15, 20 anos atrás, a gente colocando um primeiro anúncio no portal de notícia, com uma etiquetinha ali, clique aqui e saiba mais, né? E começou com esse display estático, né? Tipicamente, um anúncio que fica ao lado de uma notícia ou num posicionamento mais premium ali de um portal. Por exemplo, se você acessar agora o G1, vai aparecer já um anúncio, né? 970 por 250 logo no topo da página. O formato display estático, ele funciona super bem. E aqui é uma das possibilidades que a DSP nos traz. Só que, mesmo esse formato estático, e como o nome pressupõe, é um print na tela ali, sem qualquer movimentação e interação, ele pode trazer muito resultado, desde que atendido a algumas premissas básicas ali de qualidade, né? Por exemplo, eu trazer mensagens rápidas, mensagens curtas, mas que tragam a característica do que você está querendo expor, trazer também aquele botão, o call to action, né? Que consiga facilitar para que o usuário entenda que é um ambiente clicável, é um ambiente que ele pode interagir, ser direcionado a um ambiente mais rico de informações, que seria a landing page. Então, tem algumas práticas a serem atendidas. O formato estático por si só, ele já pode trazer um bom resultado de campanhas. Mas a gente tem outro tipo de formato dentro dessa subcategoria que é os anúncios em display, que seriam os formatos rich media. O formato rich media, pessoal, é aquele formato que possui uma característica mais complexa de desenvolvimento, mas que, por conta disso, também me traz elementos mais ricos de informações, mais ricos de interatividade. E aqui eu trouxe alguns exemplos, mas é um campo em que a imaginação corre solta. E, principalmente com as ferramentas de IA que a gente tem à disposição hoje em dia, a gente consegue ir longe com esse tipo de formato rich media, tá? Mas, por exemplo, aqui, eu tenho um primeiro formato que é sweep. Eu consigo fazer giros para um lado e para o outro e entender melhor determinadas características de um produto. Ou então, esse formato da raspadinha, que a gente usa muito para varejistas que querem gerar algum tipo de cupom, alguma coisa do gênero, em que o usuário raspa ali, ele interage com aquela peça publicitária e nos permite, né, ter uma visualização ou do produto, ou de um cupom, ou de uma informação complementar. Esse terceiro, trazendo essa linha de interatividade, de mais dinamismo, ele traz um contador, né? Uma contagem regressiva para algum tipo de evento. Digamos que eu seja uma instituição de ensino superior que estou divulgando o meu vestibular. Eu posso colocar aqui essa contagem regressiva para o prazo de inscrições para o vestibular. Então, é um campo aberto para a imaginação, certo? Aqui mais dois exemplos, e esse ajuda muito a característica de performance de campanhas, a trabalhar campanhas pensadas no fundo de funil, que é, por exemplo, um anúncio que nele próprio eu já preencho algum tipo de formulário. Então, uma campanha de geração de leads para, por exemplo, uma imobiliária, a gente já usou os montes esse criativo, né? O usuário é impactado por aquela peça, por aquela mensagem, ele já fica atraído, né, por aquela mensagem inicial e na própria peça ele consegue deixar o seu lead, já consegue fazer essa conversão. Assim como uma campanha de venda de produtos, a gente pode, por exemplo, pegar esse drag and drop, né? O usuário tem uma certa brincadeira, uma interatividade com aquela peça publicitária, colocando os produtos dentro de um ambiente e então é direcionado para o site da marca
onde os produtos já estarão no carrinho da marca. Então, aqui são apenas alguns exemplos, mas a grande ideia do formato Rich Media é permitir, a partir de um desenvolvimento mais complexo, mais robusto, permitir a interatividade, o dinamismo e usar desses elementos visuais para aumentar a lembrança de marca, a relação do usuário com aquela marca e possibilitando aí até a conversão, tá bom? Uma terceira categoria dentro dos formatos display é a categoria do Video Ad Extender. Essa aqui é uma categoria que a Publi criou, né? Essa é uma produção nossa, a gente tem uma tecnologia proprietária que permite desenvolver essa categoria do Ad Extender, e a ideia do Ad Extender é explorar, é estender o potencial daquela peça publicitária. Como que a gente faz isso? A gente, por exemplo, pega um vídeo publicitário que já foi desenvolvido, digamos, para um VT de uma televisão, ou para alguma parte visual de um out of home, a gente pega esse mesmo vídeo e embeda ele numa peça display. Ao fazer isso, pessoal, a gente consegue comprar um inventário, não de vídeo, mas sim um inventário de display, que é um inventário que me permite mais otimizações, me permite fazer uma compra com CPM melhor, me permite colocar filtros de segurança e filtros de segmentações mais específicos, e com isso eu aprimoro a minha compra de mídia. Além desses aspectos de otimização em si da campanha, por eu ter um vídeo publicitário dentro de uma camada, de uma peça de display, eu consigo também levar mais conteúdo para a mensagem que eu estou querendo passar. Então, aqui alguns exemplos, né? Inclusive esse, a gente se aproveitou de um vídeo que estava veiculando de uma ação com influenciadores da marca dentro do Instagram, e a gente conseguiu puxar do Instagram e trazer para uma peça publicitária que foi veiculada em vários portais de notícias com uma boa afinidade com esse segmento. Então, a gente já faz isso de modo automático, uma tecnologia proprietária nossa, que permite a gente expandir o potencial daquela peça publicitária que foi desenvolvida, por exemplo, para o Instagram, trazendo aí para um ambiente de display, um ambiente de portais de notícias premium, com segmentações de contexto, com segmentações de audiência mais específicas, tá? Uma outra ilustração, e dessa vez a gente não pegou do Instagram o vídeo, mas sim do próprio YouTube, né? Então, a Zurich e a Chevrolet já faziam uma campanha publicitária no YouTube, a gente conseguiu se aproveitar desse vídeo publicitário e trazer ele para a peça display, para expandir o potencial da comunicação, né? Então, aqui, pessoal, é uma otimização de recursos em vários sentidos. Pensando, por exemplo, o trabalho de uma agência. A agência ela já teve toda essa produção do vídeo, pensado em uma plataforma, então a gente se aproveita disso. Não requer uma segunda produção, não requer um outro ajuste. A nossa tecnologia já consegue fazer isso. E também tem toda aquela otimização que eu comentei por estar numa peça de display. Uma otimização de CPM, uma otimização de segmentações, uma otimização de resultados, né, de campanha, por eu ter mais flexibilidade de direcionar meu anúncio display quando comparado às flexibilidades que eu tenho com o anúncio em vídeo. Tá bom? Bom, ainda estamos aqui na família de soluções que é de DSP, e agora a gente tem o segundo formato disponível nessa família de soluções, que é o formato vídeo, né? E como o tema aqui é fundamentos, quando a gente olha para a solução de vídeo, para o formato de vídeo, a gente tem duas formas de trabalhar, o in-stream e o out-stream. Então, vamos dar uma ilustrada aqui. O in-stream é como muitos de vocês já estão habituados. Por exemplo, eu estou querendo ver os gols da rodada do Campeonato Brasileiro, então eu entro no Globoesporte.com e quero ver o vídeo que faça um resumo dos gols da rodada. Então, eu quero consumir esse conteúdo em vídeo. Mas antes de entrar o meu conteúdo em vídeo, entra um vídeo publicitário, que eu só vou, então, conseguir ver o meu conteúdo desejado após ver esse vídeo publicitário. Esse é o anúncio em vídeo no modelo in-stream, ou seja, eu preciso de um conteúdo, um player de conteúdo de vídeo para entrar o meu vídeo publicitário antes, no meio ou depois. É o que a gente acaba vendo muito também no próprio YouTube, né?
um vídeo publicitário rodando dentro de um player de vídeo já de conteúdo. Só que eu tenho a possibilidade de trabalhar o formato de vídeo também no modelo Outstream. No modelo Outstream, eu não preciso de um player de conteúdo. Tipicamente, eu estou lendo ali um conteúdo editorial, estou lendo ali uma notícia, né, dentro de um portal de notícias, e entre os parágrafos desse texto aparece o meu vídeo publicitário. E aí, por que é interessante entender os fundamentos? Porque, vamos fazer um exercício comigo. Acho que muitos de vocês vão concordar que se eu estiver olhando para indicadores como CPV, que é o custo pela visualização completa do vídeo, ao veicular o vídeo num formato in stream, possivelmente eu vou ter um CPV muito melhor, já que o usuário ele é, de certa forma, obrigado a consumir esse vídeo publicitário até o final, para então consumir o seu conteúdo inicial desejado, né, que é desejado inicialmente. Então, ele é forçado a ver esse vídeo publicitário até o fim. Por consequência, me ajuda a ter indicadores de visualização completa melhores. Porém, se eu analiso a veiculação de vídeos outstream, concordam comigo que o usuário que está lendo um conteúdo editorial, ele continua muitas das vezes a sua leitura, ou seja, ele está lendo ali os parágrafos, aparece um vídeo publicitário e ele simplesmente continua a rolagem da página para continuar a sua leitura. Muitas das vezes ele nem para ver aquele vídeo publicitário. Mas aí que vem a diferença importante. Porque sabendo desse comportamento, eu consigo associar, de certa forma, que se aquele usuário parou no conteúdo de vídeo publicitário, né, outstream, é porque é um usuário muito mais engajado com a marca. Porque ele não tinha obrigação de estar ali, ele não tinha obrigação de ver aquele vídeo. Ele ficou porque quis. Então, eu consigo medir esses aspectos de como cada um me gera benefício. E não significa aqui que eu vou apenas veicular em um modelo ou em outro modelo. Nas plataformas, nas DSPs, eu consigo otimizar a minha veiculação pensando nesses dois mecanismos e entender os resultados de acordo com esses dois mecanismos sendo trabalhados. E aí eu vou direcionando, vou otimizando meu orçamento, fazendo todas as otimizações para extrair o melhor que cada um pode me entregar. Ok? Então, por isso que a gente sempre aqui na Publi, a gente foca muito nos protocolos de otimização, que é entender como esses fundamentos, a característica de cada um e como eles podem me ajudar no objetivo maior de campanha, seja awareness, seja consideração, seja conversão. Ok? Um próximo formato de anúncio, e esse eu particularmente adoro, mas ele também traz algumas polêmicas, né, no uso dele. É o Native Ads. O Native Ads, pessoal, é um formato de anúncio que ele busca se camuflar no ambiente que ele vai ser exposto. Tipicamente, vamos trazer aqui um exemplo. Tipicamente, eu tenho um conteúdo, né, num portal de notícias, ó. Tem um conteúdo aqui falando da Amazon, tem um conteúdo falando aqui da Jennifer Aniston. Mas aqui em cima, eu tenho um conteúdo que, na verdade, é uma publicidade camuflada de conteúdo. Então, ele é um tipo de anúncio que busca fazer se camuflar dentro do ambiente que ele está sendo exposto. E aí, o que é muito comum? Quando a gente olha isso, a gente lembra, muitas das vezes, daqueles anúncios clickbait, né, do tipo, emagreça 10 quilos antes do verão, ou saiba investimento de 30%, né, os 5 passos para obter o melhor resultado com seus investimentos. Às vezes são os clickbaits, né, que se aproveitam desse formato de anúncio, que acaba não favorecendo a ideia dele. Mas eu sempre gosto de comentar uma estratégia de conteúdo que, por exemplo, hipoteticamente falando aqui, seria a Nestlé trabalhar esse anúncio da seguinte maneira. Ela expõe um anúncio Native Ads com o título 5 maneiras de fazer um cupcake. As principais receitas de cupcake e faz esse conteúdo. O usuário, ao ver essa chamada, ele acaba sendo atraído, né? É um anúncio camuflado de conteúdo, não tem nada a ver ali com nenhuma publicidade que você está fazendo. Quando o usuário clica nesse conteúdo, ele é direcionado para uma página da própria Nestlé e lá, de fato, ele vai encontrar 5 receitas de cupcake. E dentro das receitas, vai ter o lançamento de um novo produto, um novo cacau 70% que a Nestlé está querendo lançar.
Então, perceba que esse formato de anúncio é uma estratégia para você não trazer a publicidade de cara. É uma estratégia para você trazer algo que gere valor para sua audiência, por exemplo, 5 receitas, né, de um cupcake, e dentro dessa geração de valor é onde você se relaciona a ponto de mostrar o seu diferencial, a ponto de mostrar o seu novo produto, a ponto de mostrar o seu novo serviço. Native Ads é uma estratégia que ajuda muito em engajamento, que ela atrai o usuário pela atenção e ajuda muito em conversão, desde que você faça essa associação correta entre o que está sendo exposto e o produto que está sendo divulgado ali nas entrelinhas, né, o serviço que está sendo divulgado, de modo a gerar valor para o cliente, gerar valor para aquele usuário que foi atraído com algum tipo de informação. Ok? Bom, já passamos aqui por display, que tem 3 categorias, já passamos por vídeo, que tem 2 categorias, já passamos por Native Ads, e agora a gente entra no 4º formato que é possível para essa família de soluções dentro da DSP, que é o formato áudio, tá? Pessoal, falar de publicidade em áudio, naturalmente, todos aqui vamos pensar em Spotify, certo? E está correto isso. Spotify, a versão gratuita, né, de acesso à plataforma, permite anúncios publicitários em áudio. E hoje, mesmo as versões pagas, né, de assinatura, elas também permitem publicidade em áudio, só que especificamente para o ambiente de podcasts. Então, você está lá, por exemplo, ouvindo o seu podcast favorito, né? E aí entra, em algum momento, um áudio publicitário, tá? O ponto aqui é que o formato de áudio, apesar de a gente já fazer uma referência aí a Spotify, o formato de áudio ele também pode ser explorado em outras plataformas, tá? Por exemplo, o Deezer, né? Que também é um outro streaming aí de músicas, podcasts, por aí vai. O formato de áudio também pode ser explorado em outras plataformas de podcasts, né? A gente tem outros aplicativos aí, do próprio Google também, que a gente consegue veicular áudio publicitário nesses ambientes. E algo que acaba sendo muito relevante para alguns anunciantes, até anunciantes regionais, enfim, que é a possibilidade de veicular um anúncio em áudio em rádios, né? Então, a gente tem uma série de rádios que possuem um ambiente online também, do seu player ali, né, da rádio, e dentro desse ambiente online, a gente consegue fazer uma inserção de um áudio programático. Então, é uma gama bem completa, né, de trabalhar esse formato. E aí, o que a gente vê sendo muito comum é alguns anunciantes que tinham eram acostumados ali, né, eram habituados a fazer investimento em algumas rádios locais, hoje em dia trazem esse experimento para a rádio no ambiente online, né? Então, não é no tocador clássico de rádio, mas várias dessas rádios, por exemplo, Jovem Pan, entre outras, né, aí, tem o seu ambiente digital e ali a gente coloca esse áudio de uma forma mais bem mensurável, né? Eu consigo entender o usuário que ouviu aquele anúncio até o final, o usuário que a partir de ouvir o anúncio, ele clicou em algum banner que acompanha aquele anúncio em áudio. Então, a gente consegue entender certas interações e como esse investimento nessa mídia, nesse formato, contribuiu para a estratégia global, tá bom? Bom, aqui agora falando de um quarto, não formato, mas sim canal possível dentro dessa família de soluções que são as DSPs, que é o canal de TV conectado. E aqui eu acho que é um dos canais que mais cresceu aí quando a gente olha os últimos 3 anos, né, dentro do nosso bolo publicitário aí do ambiente digital. TV conectada vem crescendo muito e claramente aí por conta dos streamings, mas não só por isso, né? O primeiro passo foi muito pela mudança do consumo, né, da sociedade brasileira em fazer a troca dos seus televisores, que não tinha nada de nenhuma conexão, e agora Smart TVs ou televisores que permitem, né, associar um Chromecast ou algo do tipo. Então, pessoal, a TV conectada, a gente hoje trabalha de algumas formas, tá? Eu trabalho desde plataformas de streaming, então aí a gente já tem Netflix, HBO, Disney+, Prime Video, Globoplay, né?
Consigo trabalhar tudo isso já na TV conectada. Claro, quando eu falo de streamings, não é só na TV, eu também posso veicular um anúncio publicitário no notebook, né, no smartphone, mas a gente sabe que o consumo de streaming é muito mais pela TV, certo? Só que quando eu falo de TV conectada, eu também estou falando de colocar anúncios dentro de canais da TV. Então, por exemplo, se eu tenho uma televisão da Samsung, uma Smart TV da Samsung, a própria Samsung já tem um ambiente ali que tem vários canais, que é a que é a Samsung TV. Então, dentro da Samsung TV, desse aplicativo da Samsung, tem uma série de canais, inclusive acho que até da Kazé TV, e a gente consegue colocar anúncios dentro desse ambiente. A própria Kazé TV, que agora vai cobrir a Copa do Mundo aí, já cobre muitos jogos, né, muitos eventos, ela está associada em algumas Smart TVs como um canal de fato. Então, por conta disso, eu consigo colocar anúncio publicitário dentro da Kazé TV. Então, imagina aí a sua marca no meio do jogo do Brasil, na Copa do Mundo, a gente colocando uma publicidade ali, certo? Então, isso só é possível por conta dessas tecnologias, por conta dessa automação, mas principalmente por protocolos claros, né, de configuração dessas campanhas nesses ambientes, tá? Tem uma outra possibilidade também na TV conectada, que é dentro da programação. Então, aqui eu não estou falando de inserção de anúncio, mas estou falando da programação de fato. Imagina você vendo um programa da SBT, por exemplo, um programa lá do Celso Portiolli, e durante a programação, durante os jogos ali do Celso Portiolli, aquele conteúdo da TV ele comprime e aparece uma barra aqui embaixo, ou então uma lateral aqui de anúncio. Isso tudo dá para fazer de modo programático. São formatos que, há pouco tempo atrás, a gente sempre via na TV, mas era feito de modo offline, né? Era feito numa ligação direta para a TV, fazendo uma negociação comercial, mas agora, já tem um tempo, inclusive, a gente consegue fazer isso também de modo programático. Qual que é a beleza disso tudo? Uma vez feito de modo programático, eu consigo mensurar indicadores, eu consigo mensurar a interação, eu consigo fazer uma associação com outros canais de mídia para fazer um sequenciamento de mensagens. Então, tudo isso é o que o advento da TV conectada permitiu e também a evolução, né, dos streamings, trazendo publicidade para dentro dos seus canais, trazendo publicidade para dentro dos seus conteúdos, e isso facilitou a gente juntar uma estratégia digital completa, tá bom? Bom, último canal aqui, né, último formato também, por que não, que dá para fazer na DSP, na família de soluções da DSP, que é o Digital Out of Home. Pessoal, o Digital Out of Home, a gente está falando aí de uma série de inventários, tá? Eu estou falando de inventários, desde inventários urbanos, né? Por exemplo, a gente andando em alguma grande avenida, a gente vê diversas telas, a gente no aeroporto vê uma série de LEDs ali com publicidade, a gente em parques, por exemplo, parques lá no Ibirapuera, né? A gente tem uma série de telas à disposição. Então, aqui a gente está falando de todo o inventário, seja outdoor, mas também a gente está falando inventário indoor. E eu acho que aqui é a beleza que o programático, né, o digital permitiu. Porque a gente tem série de telas em elevadores, barbearias, supermercados, farmácias, uma série, né, escolas. Então, a gente tem vários ambientes que têm telas que permitem publicidade. Essa publicidade digital out of home. Então, pessoal, aqui a gente está falando de uma compra também automatizada. Quem aqui, eu estou vendo que tem bastante gente aqui hoje com a gente nesse papo, e certamente alguns de vocês trabalham em agências e vão concordar comigo, eu imagino, que é uma dificuldade fazer uma aprovação de um plano, né, de mídia out of home pelo modelo tradicional, né, pelo modelo offline. Aqui no digital é tão simples quanto alguns cliques. Claro que com todo um protocolo de configuração por trás, com toda uma curadoria. Só que aqui no digital, então, eu não preciso conversar com 30 fornecedores diferentes de tela. Eu já tenho em um ambiente único, que são essas plataformas, a disponibilidade de filtrar exatamente o que eu quero de ambiente, o que eu quero de tela,
e entender qual que é o potencial de alcance de pessoas, de audiência, para essa composição de telas que eu estou fazendo. E adequar isso ao meu orçamento de campanhas. Então, a gente tem tecnologia para aprimorar o plano de mídia de telas, tecnologia para automatizar a operação, que é uma operação complexa de ativação dessas telas, e principalmente tecnologia para entender resultados dessas veiculações. A gente sabe, né, que não existe ainda a interação com uma tela que eu estou vendo no outdoor, a não ser se eu coloco um QR Code, certo? Mas a gente consegue ter alguns parâmetros que trazem uma sensibilidade de como aquilo contribuiu para a lembrança de marca. Então, acho que são grandes diferenciais, né, quando a gente faz o out of home pelo modelo programático. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho de futuro, porque tentando viajar um pouco aqui com vocês, o que a gente imagina, tá? A gente tem hoje aqui a compra automatizada do inventário. Então, como comentei, eu tenho diversas facilidades por estar comprando pelo programático, uma tela de uma rua, uma tela de um parque, uma tela ali de uma orla, de uma praia. Mas vamos pensar um pouquinho no futuro. Imagina que eu estou correndo aqui nessa orla, me parece até ser a orla aqui de Maceió. Estou correndo aqui pela orla. Ah, não, é do Rio de Janeiro, ó, Campeonato Carioca. Estou correndo aqui por essa orla. E ao invés dessa tela me mostrar uma publicidade do Campeonato Carioca, ela vai me mostrar uma publicidade direcionada para mim. Por exemplo, uma publicidade de um celular. Porque ela sabe que eu, Alex, usuário que está passando por ali, estou no momento que estou pesquisando para comprar um novo celular. Como que ela saberia isso? Ela saberia isso porque essa tela, em algum momento futuro, vai conseguir se comunicar com os dispositivos ao redor, a ponto de entender a audiência que está passando por ali naquele momento e transmitir uma publicidade aqui que seja mais adequada àqueles parâmetros de campanha. Isso ainda não é possível, mas isso já é visto em vários testes, né, que a gente vê aí, principalmente no Reino Unido, na Europa em geral, a gente já vê testes acontecendo. O grande ponto aqui é ter esses dispositivos se comunicando e, claro, a atenção especial a toda a questão de lei de proteção de dados, certo? Mas é interessante ver, né, essas possibilidades que o digital nos trouxe, principalmente o programático nos trouxe. O programático, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez, ele conseguiu mudar a nossa forma de pensar propaganda no sentido só de olhar para o meio. Ou seja, eu vou olhar para meio televisão, meio rádio, meio jornal, meio revista. A gente mudou essa lógica de olhar para o meio e passou a olhar também para a audiência. Aqui, eu não vou olhar o meio, estou numa orla de uma praia. Aqui, em breve, por que não? Irei olhar para a audiência. Quem está passando por ali de fato? E não fazer só cortes, que muitas vezes são errados, de características socioeconômicas ou demográficas. O consumidor ele é pujante, ele muda, ele é dinâmico, né? Ele tem vários interesses ao mesmo tempo. O mesmo corte de característica socioeconômica e demográfica, eu posso ter pessoas que querem comprar o produto A, mas também querem comprar o produto B. Então, eu tenho que medir e ativar essa informação de alguma forma. Beleza? Um exemplo, tentando amarrar algumas campanhas que a gente mostrou aí dentro dessa família de soluções, é um exemplo de campanha que busca essa característica do usuário estar em constante movimento. Então, olha que interessante, uma estratégia que a gente já ativou muito aqui na Publi. Eu tenho ali um conjunto de campanhas sendo ativadas, né, pelo Out of Home. Então, digamos que eu tenho uma tela Out of Home aqui, eu tenho outra tela Out of Home aqui, que está na frente da loja do meu concorrente, e eu estou ativando, então, numa série de endereços de telas, né, de localizações, latitude e longitude, uma campanha de Out of Home. O que eu posso fazer complementando essa campanha de Out of Home é ativar outras duas estratégias. Eu posso ativar uma campanha de display hipersegmentada naquela região da tela do Out of Home. Então, por exemplo, num outdoor ali que tem na frente da loja do meu concorrente, eu posso ativar uma publicidade de display ali. Então, o usuário está passando, ele vê o meu anúncio no Out of Home, ele também consegue ver meu anúncio
seja no Instagram, seja num portal de notícia, que ele eventualmente vai abrir no celular. E se por acaso ele não abrir o celular naquele momento, eu consigo também colocar um push notification, consigo jogar uma notificação para o celular dele só por ele ter passado perto daquelas telas out of home que eu estou ativando mídia. Ou, eventualmente, ter passado ali na frente de um concorrente, ou até mesmo num evento, né? Às vezes ele está num evento e eu quero fazer uma ativação. Então, a gente consegue integrar esse universo off, esse universo real do usuário, com esse momento, seja ali, enquanto o usuário quer abrir o celular para ver uma informação ou para distrair a mente, mas seja até posteriormente, quando o usuário está mais relaxado, mas abre o celular, e por eu ter essa inteligência que ele esteve em determinado local ou esteve em contato com algum tipo de mídia minha, eu consigo fazer uma comunicação sequenciada depois. Então, são estratégias aí que tentam unir os melhores dos mundos ali, o real e o virtual, tá bom? Maravilha, pessoal. Então, aqui a gente passou pela família de soluções de DSP, e agora a gente entra numa segunda família de soluções, que é a família Google, que muitos de vocês já estão super habituados, né? Afinal, a plataforma do Google para anúncios, ela nasceu para democratizar, né, esse acesso, a gente conseguir colocar campanhas. E quando a gente fala de soluções do Google, a gente está falando principalmente dessas 5 verticais aqui de campanhas, tá? Tem algumas variações, tem alguns posicionamentos isolados, mas principalmente dessas 5 verticais. Mas, mesmo essas campanhas tão conhecidas, já trabalhadas por nós, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, como aqui o nosso treinamento ele busca abordar fundamentos, eu quero trazer algumas preocupações que são fundamentais em campanhas de Google, tá? Começando por YouTube, que eu acho que hoje, sem dúvida, é um dos principais canais de publicidade do Google. Quando a gente fala de campanha de YouTube, pessoal, isso qualquer anunciante hoje que está fazendo uma estratégia de aumentar sua presença digital, ele tem que ter campanha no YouTube. É uma plataforma que ajuda tanto para awareness, mas também para conversão, se bem trabalhado. E aqui começa o principal desafio que eu quero trazer. Colocar uma campanha do YouTube para veicular não é simplesmente dar 2, 3 cliques e deixar rodar, como muitos gurus de tráfego pago vendem na internet, né? Colocar uma campanha de YouTube requer vários cuidados. E às vezes, pessoal, o que a gente vai ver no final do dia, se o resultado está bom ou ruim, é muitas das vezes porque deixou de pensar conceitos básicos no momento de configuração da campanha. Quer ver um exemplo? Pensa comigo aqui, principalmente quem aqui na audiência for papai ou for mamãe, o tal do vídeo da galinha pintadinha. Vamos pensar nele. Esse vídeo, pessoal, ele é um dos mais visualizados no YouTube. Mas qual é o problema? Por ele ser muito visualizado, naturalmente, anúncios vão entrar nesse vídeo. Mas quem está consumindo esse vídeo? Não é a Beatriz, não é a Camila, não é a Daniele, que eu estou vendo aqui. Quem está consumindo isso é possivelmente um sobrinho, uma sobrinha, um filho, uma filha, uma criança. E esse é um grande problema, porque muitos do nosso orçamento publicitário às vezes vão para vídeos que não deveriam ir. Sabe por que isso acontece? Tem alguns motivos, tá? Vou dar um deles aqui. Porque, apesar de ser uma criança visualizando aquele vídeo, a área logada é de um adulto. Ou seja, toda a inteligência da plataforma para direcionar o anúncio está pensando nas características daquele usuário logado. Mas quem está assistindo naquele momento? A criança. Estou dando esse exemplo da galinha pintadinha porque ele é clássico para desperdício de orçamento. Se a gente pega e ativa uma campanha sem esses protocolos claros de configuração, em poucos dias de veiculação a gente vai olhar que no primeiro lugar a visualização maior ali de anúncios foi em vídeos desse tipo. Como evitar isso, né? Não vou só contar o problema, vou dar algumas estratégias para evitar. Como evitar isso? A gente tentando fugir de segmentações que olham puramente a característica da audiência logada. A gente tentando criar segmentações que buscam bloquear certos canais, criar segmentações que buscam bloquear determinados vídeos. A gente pode criar uma block list, certo?
E sim, a gente unir essas duas às segmentações de audiência, que por mais que a área logada continue sendo do adulto, mas quando você combina todas as segmentações, você já consegue fazer um filtro interessante. Além disso, a gente tem temas, tópicos que a gente vai trabalhando não para segmentar, mas para bloquear. Muitas das vezes, quando a gente configura a campanha, a gente vê esse equívoco de criar segmentações apenas para ativação da mídia, mas se esquecer das segmentações para bloqueio da mídia. Então, é uma combinação de estratégias de configuração, de protocolos, né, que a gente utiliza para configuração, que vão garantir a gente não ter esse desperdício de orçamento. Sem contar todo o acompanhamento, né? Que aí já entra numa outra seara de protocolos, que daí são os protocolos de otimização. A gente pode ter um treinamento um dia só para isso, tá? Beleza. Então, primeira solução do Google aqui, muitos de vocês certamente conhecem, mas que já tem alguns deveres de casa aqui que a gente tem que ficar atento e fazer sempre que for configurar a campanha, tá? Segunda campanha, rede de pesquisa, né? Pesquisei, por exemplo, Casas Bahia, Electrolux Casas Bahia, e esperar que o que venha para mim nessa busca do Google seja uma geladeira da casa, né, que está sendo vendida pelas Casas Bahia, vem um anúncio ali que mostra os produtos Electrolux, vê algo do tipo. Então aqui, pessoal, é desde de um olhar, um cuidado para esse tipo de campanha de a palavra-chave está bem associada ao anúncio, né, da rede de pesquisa que você está expondo, mas até mesmo a essa palavra-chave não dá abertura para você trazer seus concorrentes todos juntos. Imagina, eu coloco Casas Bahia, Electrolux e vem ali tudo menos Casa Bahia. Vem Electrolux de todos os demais que também vendem esse tipo de marca, né, essa marca. Então, aqui é um cuidado nesse sentido. Primeiro, vou fazer todo um planejamento de palavras-chave, eu tenho que ter uma atenção, e tem ferramentas que me ajudam a fazer essas simulações antes de configurar a campanha, né? Mas eu tenho que ter uma atenção a onde essa palavra-chave vai me levar, para que tipo de audiência, para que tipo de ambiente da rede de pesquisa ela pode me levar. Mas, segundo, fazer uma categorização do anúncio, fazer um visual daquele anúncio da rede de pesquisa correto para aquilo que o usuário está pesquisando, certo? Então, se ele pesquisou claramente pelo anunciante, pô, mostra todos os ativos que aquele anunciante tem. Então, aqui eu estou falando de trabalhar no anúncio recursos de extensões, recursos de localização, recursos de chamada, de mensagens, todos os recursos possíveis que permitem o anúncio. Trabalhar com uma gama também de anúncios responsivos, que são aqueles anúncios que eu posso transmutar ele, fazer combinações de títulos, textos, legendas, e que ele vai me trazendo qual que é a configuração mais correta de anúncio que o usuário mais engaja, a depender de uma palavra-chave, de um termo de pesquisa. Então, aqui eu estou falando até algo muito básico, né? Se for pensar, é eu explorar os recursos de configuração de campanha e não somente ativar uma campanha. Então, acho que essa é a principal mensagem para a rede de pesquisa. Universal para App, pessoal. Universal para App é uma solução do Google focada em download e instalação de aplicativo. Mas o que muitas vezes não exploram é que essa não é um tipo de campanha apenas para download e instalação. É um tipo de campanha também para engajamento dentro do app. Então, pensa comigo aqui. Vamos pensar no McDonald's. O McDonald's possui o aplicativo próprio. Então, naturalmente, ele tem campanhas ali que vão fomentar que os usuários façam download e instalação desse aplicativo. Mas esse é o primeiro passo só para o McDonald's rentabilizar esse tipo de campanha. Porque o que ele quer, na verdade, é que os usuários entrem ali no aplicativo e comprem lá dentro, certo? Então, para isso, ele busca fazer uma campanha de engajamento no app. Então, vai ter sites links específicos para isso, né? URL profunda ali, para garantir que quando o usuário clica no anúncio, ele entre naquele ambiente, consiga já efetivar a compra dentro do aplicativo. Então, Universal Prep é uma campanha que ajuda nesse sentido, tá? Demand Generation e Performance Max são dois tipos de campanha que o Google lançou há cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos aí, pensando muito nas evoluções de IA. A proposta dessas duas campanhas está totalmente apoiada nos avanços de inteligência artificial.
O Google disse o seguinte, ele fala assim, olha, você aí está querendo ativar uma campanha focada em trazer tráfego para o seu site, tráfego qualificado, deixa que eu faça isso por você. Eu vou fazer uma leitura da sua página, uma leitura dos seus anúncios, vou propor novos anúncios, novos posicionamentos, vou eu mesmo entender como alocar o orçamento dos meus diferentes canais que eu tenho aqui dentro do Google e vou te entregar o maior tráfego possível. Nessa mesma lógica, ele tem a campanha de PMax, que ele mesmo vai entender todos os assets e todos os recursos e como alocar esses recursos para te entregar a maior performance possível, seja de leads, seja de vendas ou algo do gênero. Bom, o discurso é lindo, é maravilhoso, mas temos vários cuidados aqui. E eu gosto de entender, eu converso muito aqui com o time da Publi, que essas duas campanhas entram na lógica de otimizar processos de configuração, que muitas das vezes são processos difíceis, processos demorados. Imagina um e-commerce com 5.000 produtos e quer fazer uma campanha para cada um dos produtos. É algo pesado, é algo difícil. Então, entra esse tipo de campanha que começa a facilitar essa operação de configuração. Mas a operação da campanha em si, as otimizações, os insights, o entendimento da atribuição, como cada comunicação está ajudando a outra numa conversão, isso, essa parte estratégica, essas campanhas não fazem. Então, tem que tomar muito cuidado. Não é que tem IA por trás que faz tudo. A IA vai ajudar muito nesse trabalho inicial e repetitivo da execução, da implementação, mas tem todo esse outro olhar estratégico e principalmente das otimizações que eu não posso deixar ainda totalmente nessa autonomia das campanhas. Precisa dessa coordenação humana com protocolos claros de otimização, né? De novo, falando dos protocolos, mas é que eles que vão garantir que você consiga alcançar o resultado daquele objetivo que você está trabalhando, tá bom? Pessoal, entrando na terceira família de soluções do conteúdo aqui de hoje, que é a família de redes sociais. Aqui eu coloquei algumas, né? Existem várias outras redes sociais que também permitem algum tipo de anúncio, mas aqui no Brasil estamos falando principalmente dessas, certo? Então, a começar aqui por Meta. Meta, assim como essas outras demais, né, tem que estar hoje na estratégia de mídia de qualquer grande marca, não só grande marca, né, mas pequenas e médias empresas também. Meta é um grande canal de awareness, de consideração, de conversão. O grande ponto aqui, para falar de fundamentos, quando a gente olha para o canal Meta, é entender a parte básica da ferramenta, que falar de uma campanha de Meta não é falar de uma campanha em Facebook. Quando a gente fala de Meta, a gente está falando de 4 plataformas de anúncio. A primeira delas é a rede social Facebook, a segunda é a rede social Instagram, a terceira é uma plataforma chamada Audience Network, que é uma plataforma da Meta, que te permite colocar anúncios em portais e aplicativos parceiros, e a quarta plataforma dentro da solução Meta é o Messenger, né? Permite eu veicular ali nas ferramentas de comunicação que a Meta possui. Nesse contexto, pessoal, eu estou falando de 4 plataformas e que cada uma delas tem diferentes posicionamentos. Feed, Reels, Stories, tudo isso tem que ser pensado a adaptabilidade das suas peças publicitárias. No meio do caminho aqui, eu tenho como fazer algum tipo de integração com o próprio WhatsApp, né, que faz parte da Meta também. Então, tudo isso tem que ser pensado também de como a sua comunicação vai se adaptar aonde você vai direcionar o usuário, mas também com o formato de anúncio que você vai trabalhar, o posicionamento que vai ser trabalhado. É um vídeo em feed? É um vídeo em stories? É uma imagem, um carrossel? Então, é importante estar ciente disso. Não estou falando de uma campanha única, eu estou falando de uma plataforma que me permite fazer diversos tipos de campanha lá dentro, cada uma com afinidade melhor com o público, com posicionamento, com o momento, tá? Em Meta, a gente tem vários recursos de IA que ajudam naquela mesma lógica do Google, ajudam nessa forma de configurar mais facilitado. Mas é muito importante, a gente tem trabalhado muito nisso,
de criar aplicações que consigam traduzir os nossos protocolos de configuração aliados às aplicações de IA da ferramenta que vão deixar mais produtiva a configuração em si. Então é importante sempre ter essa supervisão e se aliar ao que essas ferramentas têm entregado de recursos nesse sentido. Tá bom? TikTok. Muito tempo já que as marcas entenderam que não é só uma rede social de dancinhas, né? E que a gente tem que colocar o CEO da Ambev, ou o CEO da Heineken, né? O CEO de alguma grande marca fazendo uma dancinha ali. Pessoal, o TikTok é uma rede para quem busca principalmente entretenimento, né? E por ser uma rede em que o usuário está ali buscando entretenimento de diversos tipos, né? Também como dancinha, mas receitas ou casas, arquitetura, enfim, entretenimentos dos mais diversos, esse usuário ele tende a ficar muito intertido pelo que ele está consumindo. Ele tende a consumir profundamente o que você está apresentando. Então, aqui que vem o grande ponto, né, de fundamento aqui que uma marca tem que atender. Ao anunciar em TikTok, você não pode fazer um anúncio padrão, um anúncio que você, por exemplo, colocaria num break do Jornal Nacional ali da Rede Globo. Você tem que fazer um anúncio adaptado para esse ambiente. Um anúncio que entregue o que o público busca ali. Você pode passar a sua mensagem, mas tentando trazer esse formato da plataforma. Isso é uma estratégia matadora assim, nos resultados. Né? Ela tem um potencial de resultado altíssimo, porque você está associando, entregando para o seu usuário aquilo que ele busca por estar naquele ambiente, que é o entretenimento. Tá? LinkedIn, uma plataforma que tem aí pelo menos 10 anos, né, de abertura para anúncios, para compra de anúncios, uma plataforma super sólida, mas que não é para qualquer anunciante. Não no sentido de orçamento, de ser caro ou barato. Eu digo que não é para qualquer anunciante porque é uma plataforma que é muito caracterizada para nichos, né? Então, se o anunciante quer conversar com... Ele precisa conversar com o público, entendendo características profissionais desse público, ou de momentos de carreira, ou até de momentos de vida, assim, mas num corte muito claro demográfico, LinkedIn pode ajudar. Só que ele ajuda muito nesse aspecto, né? E tem outros caminhos que você consegue também encontrar essa audiência. Por isso que eu digo que não é uma plataforma para todo e qualquer anunciante. Todos podem experimentar, mas acho que ela tem uma relação mais própria com alguns tipos de anunciante, tá? O que, naturalmente, a gente trabalha muito são instituições de ensino superior, mas não para vertical de graduação. É principalmente para vertical de pós-graduação e cursos de extensão. Porque aí é bem para o nicho que o Instagram é muito bom. Tá bom? Twitter, né, que na verdade se chama X. Essa é outra rede social que permite anúncios publicitários. Né? O Twitter é uma plataforma que as marcas têm que ter muita atenção, tem que ter um termômetro, um radar do que está sendo falado ali, porque tem o ônus e o bônus da marca querer surfar a onda do que está sendo mais falado no momento. Se a marca consegue criar uma comunicação para se aproveitar do que está sendo falado no momento, ela consegue entregar mais os seus anúncios de forma orgânica, inclusive. Só que o grande ponto é, se ela errar no tom de como ela está se aproveitando desses assuntos que estão sendo falados, ela pode sofrer um amor absurdo, mas também um ódio absurdo. Então, ela tem que tomar muito esse cuidado. O Twitter acabou fazendo umas limitações, isso deve ter ocorrido aí cerca de 1 ano e meio também atrás, em que ele criou uma necessidade de uma etiqueta, como se fosse um verificado, que permite aquela marca veicular anúncios. É como se fosse um pedágio que o Twitter cobra, o X, né, cobra, de $1.000 por mês, que o permite aquele anunciante a veicular campanhas. Esses $1.000 por mês é só para você estar habilitado a veicular. Você ainda tem que fazer seu investimento de mídia. Por conta disso, muitas marcas acabaram tirando, né, da sua estratégia ali no digital essa rede social. Particularmente, eu olhando aqui os nossos BIs, né, aqui da empresa, a gente vê que alguns segmentos têm mais afinidade com essa rede, né, tem um potencial maior de resultado do que outros. E eu acho que foi naturalmente o que
esse fator aí de verificação acabou selecionando, porque as marcas que ficaram realmente são aquelas que ainda se aproveitam mais dessa rede com seus anúncios, tá? Bom, ainda em redes sociais, pessoal, algumas redes que são menos exploradas na publicidade, mas que têm sua relevância também, principalmente para alguns nichos, tá? Pinterest. Pinterest é uma rede social, principalmente para quem busca inspiração, né? Então, eu quero fazer uma receita diferente hoje na cozinha. Vou lá no Pinterest e busco inspirações. Ah, eu quero fazer uma reforma na minha sala de jantar. Vou no Pinterest e busco inspirações. Quero fazer uma tatuagem. O Pinterest pode me ajudar, né, a me inspirar. Então, o público, ele está muito, né, a audiência dessa rede, ela está muito voltada a isso, né, a essa busca pelo visual, por inspiração, por características até mais lúdicas. A marca que consegue trazer isso na sua comunicação, consegue bons resultados. Diferente daquelas marcas que vão trazer aquele anúncio bem estereotipado, né, bem característico, assim, compre agora, desconto de tantos por cento. Não é o propósito dessa rede. Tem que trazer algo que fique até camuflado no ambiente da rede, como se fosse mais um conteúdo. Lembra do Native Ads? Aqui ele casa super bem, entendeu? Então tente camuflar seu conteúdo aqui, trazendo também essa característica de inspirar, que isso pode trazer bons resultados. Kawaii, uma rede social muito similar ao TikTok, né, em termos de consumo e de conteúdos ali dentro. Aqui tem uma diferença só no sentido de característica socioeconômica, demográfica e regional, né? O Kawaii aqui no Brasil, ele é muito forte, principalmente na região Nordeste, há um público 40 mais e há um público de classe C e D, tá bom? Isso são dados do próprio Kawaii. Apesar de ser muito forte na região Nordeste, a gente sim, tem bastante gente Sudeste, Sul, Centro-Oeste que também usa, mas acaba sendo interessante entender onde é a maior parcela de audiência dessa rede, que você pode ter estratégias bem referenciadas naquela localização, certo? O Snapchat, apesar de ter abertura aí para a parte de publicidade, é uma rede que quase não se utiliza no Brasil, né? Mas, a título de curiosidade, eu trouxe aqui para mostrar que é possível fazer anúncios também. Só que o Snapchat hoje é muito utilizado como uma ferramenta de edição, né? Se você entra ali no Snapchat, faz uma edição de um vídeo, de uma foto, alguma coisa do tipo, e leva muitas das vezes para o Instagram. Então, enquanto você está ali surfando por dentro do Snapchat, você pode, né, receber anúncios e então as marcas podem se aproveitar disso. Mas realmente aqui no Brasil eu trouxe mais a título de curiosidade, porque pensando em orçamento publicitário não é muito explorado. E por fim, pessoal, a Twitch, né? A Twitch como essa grande plataforma de streamings, né, muito de games, mas também de vários outros contextos, e é uma plataforma que tem um apelo muito grande com o público jovem, e é um público difícil de conversar na internet, porque a gente acha que o público jovem está no Instagram, está no TikTok, sim, mas lá ele está sendo bombardeado por muitas coisas ao mesmo tempo, ele está sendo provocado em diferentes emoções, e aqui na Twitch, ele tem um momento de maior concentração, ele está mais compenetrado naquele conteúdo. Então, é um momento, assim, né, tentando, de um modo resumido, trazer a característica da Twitch, é um local que você consegue conversar com o público jovem num momento de maior atenção. Ele vai dispersar menos do que comparado a outros ambientes, tá bom? Pessoal, então, finalizando aqui o nosso papo já, a gente, quando olha para todas essas famílias de soluções, o grande ponto são as tecnologias, né? O pivô dessas soluções é tecnologia. E quando a gente olha tecnologia, não é simplesmente ter uma plataforma à nossa disposição que a gente vai configurar a campanha e sair veiculando e obtendo resultados. É entender as características dessas plataformas. E aqui são 3 pilares rápidos de características que a gente tem que ficar atento, né, quando vai ativar nossa estratégia digital. Primeiro pilar é o pilar de mídia. Aqui eu estou falando, pessoal, da gente entender nos detalhes todos os recursos que essas plataformas podem me entregar. E também entender que não é simplesmente ter os recursos à disposição, mas sim utilizá-los. Vocês se lembram que eu comentei, por exemplo, de YouTube. Se eu simplesmente ativar uma campanha, talvez metade do meu orçamento foi para o local errado.
Então, é entender que esses recursos, como cada um deles funciona, e ter protocolos claros de configuração para se aproveitar do melhor desses recursos. Quando eu olho para o pilar de audiência, pessoal, é entender não aonde veicular, mas para quem veicular. E aqui também a gente tem plataformas que conseguem traduzir qual que é o perfil do meu consumidor, né, para muito além de características socioeconômicas e demográficas. É importantíssimo saber essas características, mas mais do que isso, é importante eu saber o momento que meu consumidor está. Por exemplo, eu, Alex, eu tenho uma característica, muitas marcas querem conversar comigo, mas eu estou no momento que eu estou pesquisando por um celular. Então, a depender da marca que investir anúncios em mim, talvez ela não vai obter resultado. Agora, se uma Samsung, uma Apple, uma Motorola investir anúncios, pode ser que ela tenha um bom resultado, porque eu estou nesse momento. Então, tem ferramentas que ajudam a fazer esse tipo de interpretação. E para fechar, um pilar de inteligência, que é eu entender que ativar uma campanha é só um primeiro passo. Eu preciso analisar todos esses resultados, mas não é ficar feliz com um dashboard, uma planilha de Excel qualquer. É entender que esses resultados, principalmente se eu tenho um parceiro que está fazendo essas campanhas por mim, é entender que esses resultados realmente são verdadeiros. Na internet, pessoal, tem muita fraude. Então, a gente precisa se assegurar de ter uma visão clara dos resultados. Visão que traga APIs conectadas às ferramentas para não ter manuseio dessas informações. É muito fácil alguém colocar um 0 a mais ou um 0 a menos em uma planilha. Então, aqui a gente está falando de tecnologias que vão trazer resultados reais, resultados puros, sem manuseio, e que consigam me trazer informações claras se a minha estratégia está tendo êxito. Bom, pessoal, esse era o conteúdo, né, Fundamentos de Gestão de Mídia Programática, que a gente quis trazer nesse evento com vocês. Muito obrigado a todos que participaram aqui conosco, tá? Foi bem rico, espero que tenha sido produtivo para vocês. A Publi tem essa característica de trabalhar conteúdos educacionais, né, para o mercado. Esse é mais um deles. Então, estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham e para qualquer tipo de solução que a gente possa atender vocês aí no mercado, tá bom? Um grande abraço a todos e espero vocês em conteúdos futuros. Até mais, até uma próxima.